Bom dia, boa tarde e boa noite, alunos e alunas da graduação de engenharia. Meu nome é Luziane Aizu, eu sou uma dos gestores do programa Eng 200 e eu estou aqui trazendo para vocês mais uma das aulas do Desafio de Introdução à Engenharia, especificamente a aula de número 5. E eu já adianto assim, pedindo mil perdões, porque eu tenho certeza que essa aula vai ser um pouco mais extensa que as outras. Então, assim, se eu já não estava no vezes 2 para vocês, podem me colocar de verdade, não vou ficar magoada, porque eu super entendo como que é ser aluno e ver a aula gravada realmente é bem maçante. Mas enfim, a aula de prototipação é uma aula realmente bem extensa, porque ela é bem complexa. Então, assim, se alguma pessoa do grupo de vocês não esteja vendo essas aulas, especificamente essa, eu super recomendo que vocês conversem com essa pessoa, com essas pessoas, e peçam para que eles assistam essa aula. Pelo menos deem uma olhada rápida, porque, em geral, os alunos têm maior dificuldade na prototipação. Então, assim, fiquem bem ligados. Vão ser 3 semanas de prototipação, então fiquem bem tranquilos. Então, assim, essa aula vai ser extensa, mas meio que vai compensar, porque na próxima semana, também na outra, não vai ter vídeo. Então, vocês vão estar livres de mim por um tempo. Mas, enfim, chega de balela, vamos para a aula. Como sempre, eu trouxe aqui para vocês o calendário. Nós teremos uma aula presencial no dia 30/5. Eu não sei se meu rosto vai estar em cima do calendário, mas enfim, eu vou explicar, eu leio tudo bonitinho, tá tudo certo. No dia 30/5 vai ter uma aula presencial com o Ricardo. O que acontece? Essa aula que eu estou gravando agora é a base da prototipação. Então, eu vou explicar mais ou menos como que funciona, a definição, as entregas. Só que, como é uma entrega realmente muito complicada, e é quando você está tirando a ideia do papel e levando ela para a prática, assim, é um salto muito absurdo. Então, a gente viu a necessidade de dar uma aula expositiva para vocês, dando exemplos de como que vocês podem prototipar. Então, assim, não fiquem desesperados e tal. Se vocês saírem dessa aula assim com algumas dúvidas, com o Ricardo vocês vão ter esse momento específico para isso, para vocês entenderem ainda mais da prototipação e tirarem toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Não fiquem tímidos, porque a gente reservou esse dia exatamente para isso, para vocês poderem fazer a prototipação com muita tranquilidade, ok? Para esse domingo, assim, não vai ter uma entrega 7 dias após a nossa primeira aula presencial, porque nós entendemos que uma entrega é realmente complicada. Então, em vez de ser para o dia 5/6, o protótipo primeira versão e os testes de prototipagem, ele vai ser para o dia 12/6, domingo, 23h59, como sempre. Então, vocês vão ter, tipo, 2 semanas aí para poder desenvolver essas duas entregas. Eu já deixo bem claro, assim, que assim, a gente reservou 2 semanas porque a gente entende que vai demandar de vocês 2 semanas. Então, assim, não deixem para a segunda semana, no sábado, dia 11, vou começar a fazer o protótipo. Gente, vai dar errado, confia, vai dar errado. Já fui caloura. E, assim, na minha semana de prototipação, quando eu era caloura, foram noites muito mal dormidas, fiquei muito estressada, porque acabou que meu grupo também deixou um pouquinho para a última hora. Então, não indico, não mesmo, não façam isso, ok? Na semana do dia 6/6, não vai ter aula do desafio. Por quê? A gente entende que vocês precisam de dar uma relaxada também, ter uma pausa um pouco da gente, e também porque vocês precisam dessa semana mais tranquila para desenvolver a prototipação. Aí, nessa semana, não vai ter aula gravada, então, assim, essa aula ela vai servir para essas 3 semanas, do dia 30/5, 6/6 e 13/6, perdão. Então, inclusive, assim, para dar uma compensada, que esse vídeo vai ser um pouco mais extenso, não vai ter outros vídeos gravados, enfim. Nessa semana não vai ter aula do desafio e também não vai ter aula gravada do desafio. Porém, caso o seu professor de introdução à engenharia específica, introdução à engenharia civil, introdução à engenharia elétrica, queira dar uma aula, ele pode. Então, assim, que a gente deixou essa data vaga para eles. Então, assim, eu super recomendo que vocês entrem em contato com o seu respectivo professor de introdução à engenharia e pergunte se no dia 6/6 vai ter aula às 9h25. Se sim, pergunte a sala, porque a gente não tem muita ligação com os professores no que tange as aulas deles. Porque em geral, eles fazem mais uma apresentação do curso, uma apresentação do mercado de trabalho. E assim, por mais que o desafio também tenha essa pegada de mercado de trabalho, é mais uma questão de gestão de projeto, que é um pouco diferente desses professores, ok? Então, lembrando, 30/5, aula presencial expositiva. Nós mandaremos algumas orientações para vocês via Moodle e via WhatsApp, então fiquem de olho nos avisos
que fica no topo do Moodle. Também fiquem de olho nas mensagens que seus monitores mandam para vocês. No dia 6/6 não vai ter aula presencial, não vai ter vídeo gravado, mas vocês têm que olhar com seus respectivos professores para ver se vai ter aula deles. Agora, na semana do dia 13/6, nós teremos aula. Vai ser quando vocês vão apresentar a primeira versão do protótipo para os especialistas da FIENG. A gente também vai mandar algumas orientações em relação a esse dia, então não precisam ficar ansiosos. Vai tudo estar no Moodle e a gente também vai mandar via WhatsApp para os monitores. Para o dia 19/6 terão 2 entregas, o protótipo, segunda versão, e o relatório de prototipação. O protótipo, segunda versão, vale 15 pontos, o relatório vale 5 pontos. E eu me esqueci de falar, né? O protótipo, primeira versão, vale 15 e o teste de prototipagem vale 5 pontos também. O que acontece? Essa vai ser a única entrega que tem primeira e segunda versão. Já eu vou explicar por quê, qual que é a importância de vocês aprenderem os seus erros da primeira versão para poder aprimorar a segunda versão. E, assim, como vocês estão vendo, vão ser 3 semanas para prototipação. A gente realmente espera que vocês tenham realmente muitas dúvidas. Então, não fiquem tímidos, mandem mensagem para os monitores, mandem e-mail para a gente, mandem WhatsApp para a gente, não tem problema. A gente vai ficar muito feliz em responder vocês, porque, assim, é só a etapa mais importante do desafio. Nem a apresentação final que é mais importante. A prototipação é mais importante. Porque é quando você pega a sua ideia e tira ela do papel e vê se ela é coerente ou não com a realidade. E isso, assim, é uma parte importantíssima da gestão de projeto. Enfim, vamos para a definição de prototipação. Então, primeiro vou dar uma lidinha no slide, como sempre. Prototipação. Nada mais são que simulações que antecipam problemas, testam hipóteses e exemplificam ideias de modo a trazê-las à realidade para abrir discussões. Então, vamos dissecar, como sempre, essa frase aqui. Então, a prototipação ela é quando você tira a sua ideia e traz ela para a realidade. Mas não necessariamente você tem, tipo assim, que construir o produto final. Até porque, quando você está fazendo um protótipo, em grego, significa primeiro tipo. Então, assim, mesmo que seja o primeiro tipo versão 1, primeiro tipo versão 2, isso não importa. Ele continua sendo uma simulação do que vai ser. Então, a gente pensa numa constante melhora. Então, a partir dessa simulação do produto final que você vai fazer, você vai identificar os problemas. Então, assim, vamos supor que eu estou fazendo um site. Aí eu faço, assim, design do site e quando eu estou fazendo esse design, eu percebo que a lógica não faz muito sentido. É nessa hora, por exemplo, que eu estou antecipando o problema, já que eu, por exemplo, não estou colocando meu site no ar já. Então, assim, antes dele ir para o ar, eu já vou consertar esse problema, porque eu tentei já ir colocando em prática algumas coisas e fui percebendo alguns gargalos que eu não tinha pensado antes. Eles testam hipóteses, então, ou seja, porque como, assim, tem uma frase que eu gosto muito que é, na prática, a teoria é outra, sabe? Então, não adianta no papel tá tudo perfeito, porque quando for para a prática vai mudar muito. Então, por isso que ele testa hipóteses. Às vezes eu acho que o meu site, voltando para esse exemplo, ele vai rodar perfeitamente com esse código que eu acho que tá legal. Quando eu vou testar, eu percebo que tem um problema na linha, cento e tanto e tal. E assim, só para vocês ficarem tranquilos, não precisam programar um site e tudo mais. Foi só um exemplo mesmo. Exemplificam ideias de modo a trazê-las à realidade para abrir discussões. Então, o grande objetivo da prototipação é abrir essa discussão. Por quê? Se vocês perceberam, na quarta entrega, que tem o protótipo primeira versão, testes de prototipagem, protótipo segunda versão e relatório de prototipação. No relatório de prototipação é quando vocês exemplificam essas ideias e discutem elas. Então, por exemplo, vocês percebem um gargalo quando vocês estão fazendo o protótipo da primeira versão, resolvem ele no protótipo da segunda versão e vocês vão explicar, por exemplo, nós não tínhamos imaginado o problema X, pegamos uma solução tipo Y e resolvemos essa situação. Então, por exemplo, essa é a discussão que vocês vão trazer com a prototipação. Isso no desafio, né? Claro. Mas em qualquer gestão de projeto, prototipação significa isso, como um todo. Tem como função auxiliar a validação das ideias geradas, é a tangibilização de uma ideia, a passagem do abstrato para o físico de forma a representar a realidade. É basicamente isso que eu acabei de falar. Por isso que, em geral, essa é a fase mais complexa, porque, assim, vocês, em geral, pegaram temas que são temas muito concretos. Então, por exemplo, tem gente que pegou indústria têxtil, indústria automotiva e tal. E, por exemplo, vocês ficam com medo de fazer um protótipo
Porque vocês pensam, nossa, como é que eu vou desenvolver isso em casa, assim, sabe? Eu não tenho uma indústria têxtil em casa. Mas, assim, fiquem tranquilos, eu vou explicar para vocês a questão de fidelidade e sobre construção de protótipo. Mas, assim, o objetivo majoritário é vocês tentarem ver se a ideia de vocês é coerente ou não com a realidade, tentando fazer essa aplicação. O processo de prototipação é esse daqui. Primeiro, antes de explicar esse desenho, eu quero deixar assim bem claro para vocês que prototipação é diferente de protótipo. Protótipo é, por exemplo, o produto. Então, eu fiz o produto dessa garrafinha. Então, isso daqui vai ser o protótipo. A prototipação é o protótipo, ou seja, o produto, mais a testagem. Então, por exemplo, eu fui vender essa garrafa sem a tampa. Tipo, não vai funcionar, ninguém vai comprar, vai derramar água. E aí, o teste que eu fiz foi um teste de venda, por exemplo. Não vai vender, porque não tem uma tampa. Aí, em segundo protótipo, eu vejo vendo a garrafa com tampa. Isso, por exemplo, é prototipação. Então, a partir disso, a gente consegue entender esse desenho que está aqui. A formulação de questões é quando você, por exemplo, olha para a garrafa e pensa, será que eu vou conseguir vender essa garrafa sem tampa? Isso é uma formulação de questão. Um possível gargalo, as pessoas não vão querer comprar uma garrafa que não tem tampa, porque o objetivo da garrafa é armazenar água, que é diferente do copo, que é só para você beber na hora. Então, tem essa questão. Tipo, não sei se as pessoas vão querer comprar uma garrafa sem tampa. Aí tem a criação do protótipo. Desenvolvi a garrafa. Testei. Fui ver se as pessoas realmente querem comprar, assim, com um grupo pequeno de pessoas. Viro para os meus amigos e perguntam, vocês comprariam essa garrafa por R$15? Eles viram para mim e falam, Luziane, pelo amor de Deus, é uma garrafa sem tampa. Eu não vou pagar R$15, é melhor eu comprar um copo. Essa é a avaliação. Aí, na conclusão, eu chego e penso assim, nossa, realmente, eu não consigo vender uma garrafa sem tampa. Aí eu faço o segundo protótipo com a tampa e volto para o primeiro cardzinho laranja, que é formulação de questão. Prototipação é um processo constante de melhora. Então, assim, em geral, quando a gente está pensando no mercado de trabalho, no mercado como um todo, o processo de prototipação, ele nunca acaba. Quando a gente pensa, por exemplo, nos aplicativos, a gente sempre está atualizando, não é? Isso é porque é como se fosse constantemente um protótipo. Então, assim, tem a versão 24.3b, depois tem a versão 24.3c, sei lá. E isso é porque, na versão 24.3b, eles tinham resolvido alguns problemas da 24.3a, só que aí eles perceberam que tinha alguns problemas que eles não tinham percebido. Aí eles tiveram que lançar outra versão e fazer uma atualização do produto. Então, no mercado como um todo, eles vão fazendo testes a todo momento para ver como que eles podem aumentar as vendas, como que eles podem deixar o cliente mais satisfeito, como que eles podem conquistar novos clientes, fidelizar mais clientes. Então, por isso que nesse desenho que vocês estão vendo, as setas elas vão dando volta. Porque a partir do momento que você tem a avaliação, você tem um feedback da testagem, você reflete assim, né? Nossa, será que eu melhoro esse produto? Será que tem como eu melhorar? Como eu posso melhorar? A partir disso, você faz a próxima versão do produto. Como o desafio é só mesmo uma simulação dessa gestão de projeto, a gente não vai fazer assim 10 protótipos, que a gente sabe que é muito cansativo, e a gente não tem tempo para isso também. Então, é por isso que a prototipação é a única que tem 2 entregas repetidas, que é o primeiro protótipo e o segundo protótipo. Porque a gente entendeu a necessidade de simular essa avaliação do que você já fez e a correção por cima disso. Então, por isso que nós vamos ter o protótipo número 1 e o número 2. Porque no número 1 vocês vão construir o produto, seja de forma com baixa fidelidade, alta fidelidade, já vou explicar isso, fiquem tranquilos. Vocês vão propor os testes, vocês vão testar, e vocês vão ver o que pode ou não melhorar e fazerem a segunda versão. Entendido? Assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar para os monitores de vocês. Como sempre, a gente está super aberto para qualquer dúvida e pergunta. Aqui agora é uma explicação mais sobre qual é a importância da prototipação. Da ótica da equipe de projeto, que esse é o número 1. Número 2, do ponto de vista do usuário. Eles usaram aqui, isso aqui é de um PDF sobre Design Thinking, e eles usaram palavras muito chiques para explicar coisas muito simples. Que é basicamente,
qual que é a função do protótipo e qual que é a função dos testes. Quando você está desenvolvendo o protótipo, você vê, assim, coisas que você não tinha pensado. Ou seja, eu estou construindo, por exemplo, uma garrafa. Só que aí vai ser uma garrafa térmica, só que eu estou fazendo ela com um metal que tem uma condutividade muito alta. Então, eu vou colocar água quente e ele vai queimar a mão do meu cliente, por exemplo. Quando eu estou desenvolvendo isso, eu não tinha pensado sobre isso, tipo assim, na realização do protótipo. E aí, quando eu coloco isso para valer, eu vou lá e testo, o usuário vira para mim, o cliente, e fala: poxa, Luzane, não funciona essa garrafa, porque ela tem uma condutividade térmica muito alta. E assim, eu coloco café e queimo minha mão instantaneamente. Então, por exemplo, a construção é o protótipo. A testagem vai ser esse feedback que você recebe do cliente. A partir disso, você constrói a prototipação e você vê se o seu produto é ou não é coerente e se ele vai ou não ter mercado e ter cliente. Porque, querendo ou não, assim, no sistema econômico que a gente está, é um dos pilares mais importantes, né? Que haja a venda e que ele esteja atendendo a necessidade que você prometeu cumprir. Fiz uma pequena pausa aqui para beber um copo d'água. Mas então, qual que é o objetivo da prototipação, né? O desenvolvimento de protótipos permite selecionar e refinar de forma assertiva as ideias, tangibilizar e avaliar interativamente ideias, validar as soluções junto a uma amostra do público, antecipar eventuais gargalos e problemas, reduzindo riscos e otimizando gastos. Vamos pensar como se a gente fosse administrador, CEO de uma grande empresa. Quando a gente está lançando um produto para o mercado, a gente não está lançando 5 garrafas. Tipo, a gente não está vendendo 5. A gente está vendendo, assim, milhares e milhares e milhares de garrafas. Então, assim, usando o exemplo da garrafa, mas pode ser qualquer produto. O investimento inicial é muito alto. Então, para eu poder não testar a qualidade da garrafa antes e já produzir milhares de garrafas, isso é simplesmente economicamente maluco, assim, sabe? Nenhuma empresa faria isso. Por quê? Você basicamente está se permitindo errar tarde e gastando muito. Porque, assim, errar não é o problema, sabe? O problema é você errar tarde demais e errar produzindo muito, porque acaba que você tem um prejuízo muito grande. Então, quando você está antecipando eventuais gargalos e problemas e feedback negativo, você tem essa oportunidade de melhorar o seu produto antes que você faça um investimento maior. Então, isso é assim, a grande importância da prototipação para uma gestão de projeto. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Como prototipar de fato, né? Um protótipo pode ser desde uma representação conceitual ou análoga da solução, baixa fidelidade, passando por aspectos da ideia, até a construção de algo mais próximo possível da solução final, alta fidelidade. Tem essa figura que eu queria. Então, eu imagino que vários de vocês devem estar bem desesperados nessa hora, assim, de pegar a ideia e pôr ela em prática. Porque às vezes a solução de vocês é uma solução, assim, muito concreta, muito técnica. Vocês pensam, nossa, mas eu não tenho conhecimento técnico para isso, eu não tenho um laboratório para isso. Primeiro, a UFMG é uma universidade maravilhosa. A gente vai tentar ao máximo, caso vocês precisem, disponibilizar conhecimento técnico e laboratório local para vocês poderem desenvolver o protótipo de vocês. Mas assim, querendo ou não, é exigir muito de um aluno que está no primeiro semestre. Então, o que nós entendemos? O protótipo não precisa ser o produto físico, sabe? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de baixa, média e alta fidelidade. Baixa fidelidade, nesse caso, seria, por exemplo, o design. Então, vamos supor que a minha solução, voltando para a garrafa, seja uma garrafa sustentável e tal, vai ser feita de tal e tal material. E aí, em vez de eu produzir a garrafa, eu quero fazer um protótipo de baixa fidelidade, eu pego e faço o design. Então, pego um papel, desenho a garrafa, faço as medições corretas, calculo mais ou menos o tanto de material que eu vou precisar para cada garrafa e faço o orçamento de quanto cada garrafa teria num custo de produção. Isso, por exemplo, é uma representação conceitual. Por quê? A garrafa em si, ela não existe. Você está fazendo a representação da garrafa, mas você está trazendo vários aspectos da realidade que já dá para você perceber ou não algum gargalo.
Por exemplo, o custo seria um possível gargalo. Quando você está desenhando a garrafa, você pode perceber algum erro de design. Então, isso é uma representação de baixa fidelidade. Uma representação de média fidelidade seria, por exemplo, eu fazer com outros materiais que são análogos, porém são de menor custo e são de maior fácil manuseio. Então, por exemplo, eu quero fazer uma garrafa de aço inox, sei lá. E eu uso latão, por exemplo, que é um produto muito mais barato para poder produzir. Assim, mexer com latão, vai lá e pegar e fazer uma garrafa de latão, é muito difícil, sim. Mas não é aço inox. Então, o meu custo vai ser muito menor. Mas aí você está percebendo que eu estou testando e prototipando outra coisa? Por exemplo, nessa baixa fidelidade, desse exemplo, eu estou prototipando o custo, eu estou prototipando o desenho, estou prototipando o orçamento. Porque eu estou basicamente só fazendo um planejamento. Nesse exemplo que eu estou trazendo da média fidelidade, eu não estou, por exemplo, prototipando o orçamento, porque eu estou usando outro material, entendeu? Eu estou prototipando a forma da garrafa, porque eu estou literalmente fazendo o design da garrafa. Então, estou vendo se ela funciona, se eu clicar nesse botão, se ela vai abrir, se é um design legal para segurar, se é um design legal para poder beber água. Então, é isso que eu estou prototipando. Numa prototipação de alta fidelidade, aí é um mock-up da ideia, a representação mais similar possível da ideia. Então, vamos supor que eu queira uma garrafa de aço inox, aí eu vou fazer exatamente a garrafa de aço inox, eu só não vou fazer em grande quantidade, vou fazer ela em pequena quantidade para poder testar. Vocês não precisam fazer a prototipagem de alta fidelidade. A gente espera de vocês só a de baixa e média fidelidade, porque a gente entende que é o que um aluno do primeiro semestre consegue fazer com os recursos que ele possui. Se o seu grupo estiver assim, incrivelmente animado, quero fazer um protótipo incrível, vocês podem fazer, a gente vai adorar. Assim, vários, eu não sei se vocês sabem, né, mas assim, é uma competição também, um desafio. Então, os grupos mais bem avaliados, eles são premiados pelas empresas parceiras, no caso desse semestre pela FIENG, e teve um semestre que um dos grupos desenvolveu um whey protein do soro de leite, mas fez meio que um processo diferente, e eles, produziram em casa, e foi incrível, assim, sabe? Eles, evidentemente, ganharam o primeiro lugar, a FIENG adorou e tal, eles conheceram a FIENG e tal. Então, assim, vocês podem fazer, mas, assim, não fiquem ansiosos, desesperados, porque a gente entende que, às vezes, fazer uma prototipação de alta fidelidade é muito complexo, sim. Continuando com o prototipar. O teste de um protótipo pode envolver ou não usuários finais e ser realizado desde um laboratório até no ambiente final, onde o produto ou serviço será usado. As diferentes combinações desses elementos representam os níveis de contextualização. Mas, enfim, vamos explicar essa questão do teste. Vocês concordam comigo que eu virar para 4 amigos meus e falar o que vocês acham dessa garrafa? É diferente de eu virar para 4.000 pessoas distribuídas pelo Brasil, de diferentes faixas etárias, diferente recorte econômico, o que eles acham da mesma garrafa? Por quê? Porque a veracidade, a verossimilhança desse teste vai ser diferente. Quando eu viro para 4 amigos meus, em geral eles estão no mesmo ambiente que eu, eles têm mais ou menos a mesma idade que eu, estão no FMG, muitas vezes estão na engenharia. Então, a visão deles perante a minha garrafa vai ser, querendo ou não, um pouco mais convergente. Quando eu pego pessoas muito diferentes, a minha testagem está sendo diferente, ela está sendo melhor pensando numa pesquisa de mercado. O teste que vocês vão rodar, ele pode ser, por exemplo, o Google Forms, ou ele pode ser conversando com pessoas. Assim, o Ricardo, inclusive, vai explicar muito mais sobre testagem, então fiquem bem tranquilos também. Mas, assim, vocês não precisam fazer um IBGE da vida, entendeu? É só mesmo para vocês entenderem qual que é a aplicação do produto de vocês na realidade e ver se ele é coerente ou não. Meio que a palavra-chave dessa etapa é coerência, sabe? E agora vamos para a retomada de como que é a prototipação. Nós temos a formulação de questões, que é aquele, será que isso pode acontecer ou não? Nós temos o desenvolvimento do protótipo com base na ideação. Ideação é aquilo que vocês fizeram do brainstorm, da matriz de posicionamento. Após isso, vocês vão fazer a formulação dos testes que serão aplicados. E, assim, percebam que a formulação dos testes, isso é diferente da testagem. A formulação dos testes é do tipo assim, aí vou fazer tal e tal pergunta. Isso
eu formulei. Quando eu perguntar essas perguntas, aí sim vai ser a testagem. Isso vai fazer diferença nas entregas, vocês vão perceber. Depois da formulação das perguntas, eu, obviamente, tenho a aplicação da testagem, eu analiso o resultado dessa testagem, reformulo o protótipo com base nessa análise e formulo os novos testes que serão aplicados e vou fazendo aquele ciclo novamente, que nem eu tinha mostrado para vocês. E por que vocês entenderem esses 2 slides é tão importante para vocês entenderem as entregas, né? Porque é basicamente como se formulação de questão e desenvolvimento do protótipo fosse o protótipo primeira versão. Esses duas primeiras frases aqui. Essa terceira, formulação dos testes que serão aplicados, são os testes, né? Da entrega do dia 12. Deixa eu verificar aqui, eu esqueci aqui. Do dia 12 do 6. Então, no dia 12 do 6, vocês vão ter essas entregas aqui, que são essas que estão nesse slide aqui. Então, lembrando, formulação de questão e desenvolvimento do protótipo é o protótipo primeira versão. Formulação dos testes que serão aplicados são os testes. Aí, nesse outro slide aqui, nós temos a aplicação da testagem, a análise do resultado da testagem, reformulação do protótipo e formulação dos testes que serão reaplicados. Ai, gente, me perdoe. Mas tá. A aplicação da testagem e a análise do resultado da testagem, ela fica dentro do relatório de prototipação. Por quê? Quando você faz toda essa análise, toda essa parte reflexiva, ela vai para o relatório. A aplicação prática é na reformulação do protótipo, que fica no protótipo número 2. Essa formulação dos testes que serão reaplicados, eu só coloquei mesmo para poder explicar para vocês como que funciona a prototipação em gestão de projeto, já que vocês não vão ter essa entrega no desafio. Agora para o Moodle. Como sempre, né, vão faltar dois bloquinhos aqui, que é o bloquinho dos slides e do vídeo, o link do vídeo. Mas aqui nós temos o fórum de dúvidas, para vocês poderem mandar a dúvida de vocês. A instrução para a entrega da primeira versão, mais os testes, o local de entrega, a instrução para a entrega do segundo protótipo e relatório de prototipação, e o local de entrega. Então, vocês percebem que são 4 entregas. Mas a primeira versão do protótipo e os testes, vocês vão entregar no mesmo lugar. Então, façam um documento único. Pode colocar, abre um Google Docs e digitem lá as coisas de vocês bonitinho. E depois convertem para PDF e subam aqui no protótipo primeira versão. Mesma coisa com instruções para entrega do segundo protótipo e relatórios de prototipação para protótipo segunda versão, ok? Agora, sobre as instruções. Nós temos aqui, como sempre, uma breve explicação sobre qual que é a importância dessa fase e como que vocês precisam entender teoricamente a entrega. Aqui nesse segundo print aqui que eu tirei, tem a explicação de como que vocês vão fazer. Vamos lá. 1. Formular questões sobre as ideias da solução escolhida pelo grupo. O grupo deve explicar quais são os principais gargalos da solução escolhida, o que poderia não funcionar na solução. Lembre-se que essas questões vão nortear a construção do protótipo. Então, é aquela coisa assim, vamos supor que é um site. Talvez o site não seja acessado, talvez o site ele não tenha uma lógica de programação boa, talvez o design do site não seja intuitivo. Isso, por exemplo, são possíveis gargalos que podem existir na minha solução, que eu vou colocar na entrega, né? Tipo, eu acho que eu tenho medo disso, entendeu? 2. Construir um protótipo da solução. O grupo deve registrar o protótipo construído com imagens, vídeos e quaisquer recursos audiovisuais que acharem necessário. Esse registro deve ser acompanhado de uma breve descrição do protótipo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era caloura e eu estava no desafio, a gente desenvolveu um site. Mas assim, a gente não desenvolveu o site do zero, assim. Eu lembro que a gente usou Google Sites para dar uma ajudada, né? E aí a gente fez só algumas abas do site, assim, não fez ele completo, e tirou print, assim, das telas e gravou um videozinho, assim, da gente navegando no site para mostrar como que estava funcionando. Então, assim, isso ajudou muito. Isso, por exemplo, já conta como um protótipo em primeira versão. E essas fotos que a gente tirou conta como um registro. A gente só colocou uma breve descrição falando como que funcionaria nosso site. E isso foi o nosso protótipo em primeira versão.
Elaborar quais serão os testes realizados no primeiro protótipo. O grupo deve elaborar e registrar quais testes do protótipo será submetido. Informe as ferramentas utilizadas, formulário, entrevista, coleta de feedback dos usuários, etc. E as perguntas a serem respondidas com os testes. Por exemplo, quando eu era caloura, a gente fez um Google Formulário que a gente enviou a gente flodou todos os grupos de engenharia possível, porque a gente queria saber a opinião dos alunos em relação ao empreendedorismo, para ver se o nosso site iria ou não funcionar. E assim, foi muito bom, ajudou bastante, porque a gente conseguiu umas 400 respostas, assim, sabe? Foi realmente uma coisa bem surpreendente. E trouxe um recorte muito bom. Então, por exemplo, isso é uma testagem. A gente colocou as perguntas lá, a gente copiou as perguntas que a gente colocou no Google Formulário e colocou na entrega para o nosso monitor ver, na época era monitora, e tirou print também para poder deixar bem registradinho. Agora, para o próximo. Como sempre, essa daqui é a entrega do dia 19. É 19? É, 19 de junho, está escrito aqui, às 23h59. Que é o segundo protótipo e relatório de prototipação. Aqui dá aquela explicadinha. O que acontece? Depois que vocês receberem a correção do primeiro protótipo, vocês vão ler assim e refletir um pouco sobre, primeiro, o que o monitor de vocês, o monitor, obviamente, falou. Então, por exemplo, o monitor falou que talvez essa parte do protótipo não esteja ok. Aí você vai escrever, monitor falou tal coisa, dessa forma, fizemos isso para solucionar esse problema, entendeu? Vocês vão receber esse feedback e vocês vão resolver esse problema. Vocês também vão receber um feedback dos especialistas da FIENG, naquela segunda-feira que eu falei para vocês, que nós ainda iremos mandar as orientações para vocês. Aí vocês vão fazer perguntas e tal, e os especialistas da FIENG vão falar, olha, eu gostei dessa parte, mas não gostei tanto dessa parte, por isso, isso, isso. Vocês vão anotar isso, colocar no relatório de prototipação e resolver esse problema no segundo protótipo. Além disso, vocês também têm que pegar os resultados dos testes, analisar isso e falar, na pergunta C da minha testagem, percebi que talvez o usuário final não goste dessa parte do meu protótipo. Portanto, irei mudar dessa e dessa forma. Entendeu? E aí vocês basicamente vão mandar tudo isso. Pega esse documento e joga no doc. Aí vocês digitam e depois convertem em PDF. Entendeu? Análise dos resultados dos testes realizados, análise do feedback do monitor, análise do feedback do especialista e segundo protótipo com as melhorias implementadas. Como sempre, assim, foto, vídeo, essas coisas, para poder mostrar como que vocês fizeram essa modificação. Agora, em relação às datas, eu juro que eu tô quase acabando. A entrega da primeira versão do protótipo, mais os testes, vai ser no dia 12/6, às 23h59. Então, vai ser no último minuto do domingo. Não deixem para a última hora, pelo amor de Deus. Lembrando que é só para uma pessoa do grupo entregar. Tem que entregar em formato PDF para facilitar a correção dos monitores. Em relação à próxima entrega do segundo protótipo e do relatório de prototipação, vai ser para o dia 19/6, às 23h59. Não deixem para a última hora, de novo. Lembrando, somente um membro do grupo precisa realizar a entrega e em formato PDF sempre, em todas as entregas, independentemente. E por fim, muito obrigada. Assim, se você sobreviveu a essa aula gigantesca até agora, eu agradeço muito, muito, muito mesmo. Siga a gente nas redes sociais, a gente tem LinkedIn e Instagram. Mande e-mail caso você tenha dúvida e afins. E pode mandar um WhatsApp para a gente também, caso for urgente. Muito obrigada, um beijo.